Olá a todos que nos acompanham aqui, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do ConteCast, essa ferramenta que foi criada pela classe contábil do Estado do Rio de Janeiro para promover a democracia. A gente acredita verdadeiramente que essa ferramenta, disseminando o conhecimento da classe política que apoia a nossa profissão contábil, ela vai ser preponderante para que você possa fazer a sua escolha nesse ato cívico da eleição agora no nosso dia 2 de outubro. Hoje temos aqui conosco na bancada de entrevistadores o nosso conselheiro Ademilton Dantas, de Cabo Frio, e a gente tem o nosso presidente da Associação dos Servidores do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro e ex-conselheiro da nossa casa, do nosso CRC, Magno. Convidado, nosso já amigo da classe de longa data, Otávio Leite, 30 anos de vida pública, já foi deputado federal, deputado estadual, vereador, vice-prefeito, secretário de turismo, então tem um vasto conhecimento sobre a atuação política. E eu quero iniciar aqui o nosso podcast no dia de hoje, passando a palavra para cada um de vocês para poderem dar a saudação e a gente entrar aí na entrevista. Ademilton. Bom, amigos, quero agradecer o convite das entidades de classe aí, né? ConteCast, Contabilidade Politizada. Samir, muito obrigado. Magno Tarcísio, nosso grande amigo. Otávio Leite, seja bem-vindo. A nossa classe, apesar que já acompanha há bastante tempo, mas seja bem-vindo de novo aqui à nossa classe. Você falou aí do currículo dele, mas me permita complementar. Advogado, graduado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sim. Especialista em políticas públicas. E quais são as principais bandeiras dele? Direito das pessoas com deficiência, empreendedorismo, desenvolvimento industrial da indústria do turismo, geração de emprego e renda, a bandeira da contabilidade também, que ele tem nos ajudado muito. Então, Otávio, seja bem-vindo. Está em casa. Magno? Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente. E estamos aí para contribuir o que melhor puder para essa discussão muito valorosa para a classe contábil. Essa ferramenta tem sido extremamente importante. A gente tem recebido o feedback de grande parte da nossa classe, dizendo que hoje consegue perceber nos políticos, nos candidatos, realmente uma atenção e um carinho próprio pela ciência contábil e tudo que ela pode impactar a sociedade. Vamos passar a palavra para uma saudação inicial, então, para o nosso querido Otávio Leite. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Para todos que nos assistem, para mim é uma satisfação estar com vocês no dia maior da classe, uma classe indispensável para a sociedade, que eu admiro, que eu procuro estar muito próximo, por saber que dela eu extraio boas ideias, bons ensinamentos e boas propostas para que o país avance e as amarras se desconectem para as pessoas poderem fluir nas suas livres iniciativas. Então, muito obrigado pela oportunidade, Samir, Ademilton e Magno, por esse papo. Vamos lá. Isso, hoje a gravação do ConteCast acontece numa data importante para a nossa profissão, dia 22 de setembro, dia do contador, que a gente precisa comemorar bastante tudo que a gente promove em favor dessa sociedade que a gente está inserido com tanta responsabilidade. Então, antes para a gente começar aqui e contextualizar para todo mundo, vamos partir do pressuposto que quem está nos assistindo aqui agora não conhece o Otávio Leite. Eu queria que você falasse, Otávio, um pouquinho sobre você, né? Quem é o Otávio Leite, como é que é a sua atuação e como é que você vê o teu trabalho desde o início até agora. Essa pergunta me remete a uma licenciosidade poética. Quem sou? Eu não sou nada. Eu nunca fui nada, eu não quero ser nada. A parte de tudo isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu sou um homem que está na vida pública exercendo 30 anos de mandatos seguidos, mas desde garoto estou nesse ambiente. Militei, movimento estudantil, faculdade, fui presidente do centro acadêmico e, assim como muitos despertam uma vocação para esse ou aquele caminho, a mim me foi dado o desígnio do destino para estar na esfera pública, de tentar de alguma maneira contribuir com o meu país, com a minha cidade, com a sociedade. E eu venho
nessa toada desde lá de trás, sempre movido por ideais, né? Eu ainda guardo muito um conteúdo de romantismo na política. Eu acho que é indispensável você ter como combustível o sonho de uma sociedade melhor, de um mundo mais justo, mais igual. E aí é que vem a atuação propriamente no campo político, exercendo o mandato ou um órgão, uma função executiva, para poder concretamente oferecer algum tipo de ajuda nessa direção. Então, fazendo leis, propondo, debatendo, interagindo, abrindo portas, fazendo o papel que cabe a um parlamentar. O parlamentar basicamente legisla, vota projetos que vêm do executivo ou de um colega, apresenta projetos, é um interlocutor da sociedade e, portanto, é alguém que interage na sociedade. Então, esse é o contexto no qual me insiro. Eu sou um homem dedicado a essa causa, a esse ponto, e emergem esse ou outro assuntos nos quais eu abraço como bandeiras mais firmes. Mas eu sou isso, eu sou um idealista que faço da política um ideário de missão. Então, vejo a política como missão. Não sou salvador da pátria, não. Sou um ser humano, mas que luta pelas coisas que acredita. Até para um complemento da tua fala, a gente tem se aproximado enquanto categoria da classe política nesses últimos 3 anos e eu tenho aprendido bastante. E uma coisa que eu vejo é a responsabilidade que o político tem, né? Quando ele assume um mandato, o trabalho dele ele pode impactar positivamente ou negativamente a vida de um sem fim de pessoas, né? Então tem que ter muito esse ideário mesmo, tem que ter esse pensamento utópico de que efetivamente o teu trabalho ele pode e deve impactar positivamente a sociedade. Quando uma política pública é construída errado, quantas pessoas não perdem emprego, quantas pessoas não perdem a vida. Então a gente precisa mesmo ter esse direcionamento utópico para que a gente consiga realmente entregar para a sociedade o melhor que a gente pode, né? Ademilton. É bom, Samir, ouvir o Otávio falando, porque, como você falou, né, ele tem abraçado a nossa causa da contabilidade, então a gente passou a conhecer mais o Otávio, e eu particularmente acabei virando fã dele, porque eu não vejo ele amarrado com ninguém, ele faz a política boa, aquela política de qualidade, eu até falo, brinco com ele que ele ama a política, né? Eu não sei por que ele não vem um senador, um governador, ou até mesmo um presidente, fica aí a demanda de repente para a próxima. Mas hoje nós estamos falando aqui, eu vou te mandar a pergunta, por que você quer ser deputado federal? Para prosseguir uma trajetória, penso que numa etapa mais madura, em que os temas me vêm e já o tempo me permite processá-los com mais equidade e focar naqueles pontos que eu penso precisam ser aperfeiçoados, nós que precisam ser desatados. Eu quero ser deputado federal para representar o Rio de Janeiro, representar os segmentos que eu elegi como prioritários na minha ação e ser alguém que contribua com um novo momento no Brasil. O Brasil está muito radicalizado, eu sou homem de centro, acho que a temperança é algo indispensável. Os extremos são posições que a democracia permite que existam, é natural, nada contra, apenas lembrando que ser de extremo é estar numa posição muito confortável, porque não se dá o trabalho de ouvir o outro lado. Ao centro é que é difícil, porque o centro tem que ter a possibilidade e a compreensão de que de um lado ou de outro podem brotar ideias. Então, o equilíbrio e o bom senso é que devem presidir as decisões, mas sempre com uma perspectiva desenvolvimentista, porque não há saída sem desenvolvimento econômico. É óbvio, aliado à educação, você tem ali uma simbiose que leva a um amanhã melhor. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse tendo a oportunidade de um novo Juscelino, alguém que expressasse muita tolerância na praxis política e ao mesmo tempo focasse no empurrar o Brasil para frente para se desenvolver. Então eu quero ser deputado para justamente exercer esse papel, contribuir nessa direção e defender o nosso Rio de Janeiro no Congresso Nacional. Essa fala que você traz ela é importante porque
eu também me identifico muito com o centro, porque o centro remete a equilíbrio, né? Você tá conseguindo conduzir uma intermediação de boas ideias, e eu quero afirmar aqui que existe boas ideias em tudo quanto é lugar, né? O que a gente precisa é saber dar uma condução equilibrada para que aquilo, uma troca saudável com a sociedade, que isso eu acho que é imprescindível. Nenhuma lei deveria caminhar ou deveria ser aprovada e sancionada sem escutar a sociedade, sem entender como é que a sociedade vê o impacto que aquela legislação vai trazer, porque quem vai, logicamente, no final de tudo, ter que administrar a execução daquela legislação, né? E ser afetado por ela. Então, comungo desse teu raciocínio. Eu acho que trabalhar ouvindo mais do que falando é sempre inteligente. Magno. Bem, deputado, a gente conhece muito a caminhada do senhor, mas é muito importante que as pessoas que estão nos assistindo também conheçam um pouco mais do senhor. Então fala um pouco das principais conquistas para a gente. Bom, eu essencialmente ao longo desse período tenho sido um parlamentar. Então a produção minha, profissionalmente falando, ela está muito focada em legislações. É óbvio que eu tenho os temas pelos quais eu me dedico e me empenho com mais ênfase. A causa das pessoas com deficiência auditiva, visual, intelectual, física, autistas. E como fui deputado estadual, vereador e deputado federal, eu intitularia o seguinte: ao nível da cidade do Rio de Janeiro, grande parte da legislação que oferece direitos às pessoas com deficiência derivam e se originam em projetos que eu apresentei. O passe livre, no ir e vir garantido constitucional, o espaço nos concursos públicos para candidatos com deficiência, adaptações, enfim, tantas questões, vagas em estacionamento, são dezenas de leis, seja ao nível municipal, estadual e federal. Eu contribuí muito com a Lei Brasileira de Inclusão, que é o corolário da legislação brasileira. Então, eu penso que aí nós já temos grande parte do serviço feito. É óbvio que a lei sempre pode ser aperfeiçoada. O que a gente precisa agora é garantir mais verbas para que os desenhos legislativos sejam concretizados na prática. Então, eu sempre tive essa pauta. O turismo é outra pauta muito importante. A Lei Geral do Turismo Nacional, eu contribuí muito para a elaboração dessa lei. Fui relator agora do Fungetur, que é um fundo para amparar o fortalecimento e investimentos em estruturação de destinos turísticos e também para promoção turística. Agora, eu me meti em muitos assuntos. Os campos de futebol, por exemplo, do Rio de Janeiro, dos clubes, etc., que ao sabor dos tempos muitos se perderam por conta da especulação imobiliária, hoje estão protegidos. As 4 linhas são áreas não aedificantes, não podem construir. E só para exemplificar, o Flamengo não pode alguém voltar a tentar fazer dele um shopping, como foi o caso do Bom Sucesso, que ia ser um supermercado. O Campo Grande, o Bangu, o Olaria foram a leilão e não foram vendidos, deviam barbaridades, por conta da ausência de valor daquele campo, não pode construir nada. Então, essa lei foi muito importante. Eu também fui autor da PEC da música, de introdução da música brasileira na Constituição da República, que permite a imunidade tributária para o fonograma, videofonograma produzidos pelos músicos brasileiros, né? Enfim, agora eu falei de futebol, eu fui o relator do Profut, que foi uma grande medida para proporcionar uma recuperação da saúde financeira dos clubes, que funcionou em parte, porque os benefícios foram concedidos, mas o Supremo desobrigou os clubes a uma série de medidas que eram restritivas de responsabilidade fiscal e invalidou uma parte da lei do Profut. Então os clubes agora ainda penam e voltou ao status anterior de 1000 dificuldades econômicas, mas muitos fizeram o dever de casa e, portanto, ali foi um parcelamento grande. Então eu sempre legislei muito nesses campos, né? E tem muitos projetos de lei em curso ainda no Congresso Nacional e quero tocar para frente. Mas
minhas maiores conquistas? Eu acho que essas que eu ilustrei são exemplos ilustrativos assim de pontos que significaram coisas reais, concretas, em prol de segmentos da sociedade. Isso, 30 anos de atuação na vida pública não dá para condensar em 3 minutos, né? Eu tenho certeza absoluta disso. Sempre fez muita diferença na legislação, na vida pública, a atuação de homens como o deputado Otávio Leite. E propriamente para a nossa classe contábil, eu que já estou no CRC há 9 anos, eu já tive a oportunidade de interagir com o Otávio na lei do Simples Nacional, né, e todas as suas alterações. A gente sabe a importância que o Simples Nacional tem para dar estruturação e suporte às micro e pequenas empresas. Então, sim, hoje a gente vê a tabela do Simples Nacional sem ser reajustada há tanto tempo. A gente tem um sublimite penalizando tanto as empresas que querem crescer dentro do enquadramento do Simples Nacional. A gente vê a tabela do imposto de renda da pessoa física aí desde 2015 sem reajuste, aumentando a tributação e penalizando o contribuinte, o cidadão brasileiro. Então, essa pauta da economia, do desenvolvimento econômico é uma pauta bastante importante, e ela está bastante próxima também do profissional da contabilidade. Eu costumo falar que o contador, ele trabalha para o sucesso e para a riqueza da sociedade como um todo. Se a gente tem um cliente, a gente tem um honorário. Se a gente tem 20 clientes, a gente tem 20 honorários. Então a gente briga diuturnamente para efetivamente entregar para a sociedade evolução, né? Riqueza, que é criação de riqueza. Ademilton. Então, Sami, eu ouvi ele falar aí, eu não posso deixar de tirar uma onda com você, né? Porque você é vascaíno, eu sou flamenguista, até trouxe aqui, ó, do Otávio aqui, ó, do Flamengo. Eu não gostei desse foda. Ele foi um dos responsáveis pro meu Mengão estar onde está hoje, através da aprovação da lei lá que ele acabou de mencionar aí. É o futebol do Rio de Janeiro, Não posso deixar de te dar uma cornetada aí. Né, Magno? É verdade. Então, o Otávio, você está vendo o nosso estado do Rio aí nessa situação, tá começando a caminhar, né, mas passou por uma situação caótica de sem investimentos, sem empresas virem para o Rio de Janeiro. Qual será a sua prioridade para os 4 anos, para que o Rio de Janeiro esteja entre os melhores estados, né, para se fazer negócio, para se viver e fazer negócio? Eu sublinhei a relevância do desenvolvimento econômico, né? Não há caminho sem que a gente ofereça prosperidade econômica. Para isso tem que ter investimentos. As nossas vocações são múltiplas. Eu vou dar um exemplo concreto que é uma coisa que eu quero me meter. Nós temos um elefante branco aqui em Itaboraí chamado Comperj. O Comperj teve investimentos na ordem de 12 bilhões de dólares, são 60 bilhões de reais. No entanto, a obra não se concluiu. Ainda faltam 4 bilhões para concluir. A Petrobras não está investindo no trem de refino, apenas num trem que é uma planta industrial para gás, processamento de gás, mas o refino não. Bom, 60 bilhões foram gastos. Eu não quero entrar nos desvios, nos assaltos que promoveram a Petrobras, nesses aspectos políticos que vale a pena as pessoas lembrarem que existiram, porque, enfim, barbaridades aconteceram lá. Mas o fato é que gastaram 60 bilhões. Do lado tem o município de São Gonçalo, que tem um orçamento de 2 bilhões ano. Ou seja, 30 anos de São Gonçalo foram colocados naquela planta. E não concluiu aquilo. É preciso concluir isso. Chama-se, portanto, alguém, um exterior, um chinês, o que for americano, mas essa refinaria tem que funcionar. São 30 mil empregos diretos. Isso tem objetivamente uma conectividade com a sua pergunta. O que nós temos que fazer para o Rio de Janeiro? Uma coisa é botar esse Comperj para funcionar. É inadmissível isso. Eu quero me empenhar muito nessa questão, certo? Agora, temos outras vocações, nós temos um ativo no Rio de Janeiro, que é a inteligência do Rio de Janeiro, nós temos um acervo universitário forte, em nível de pós-graduação e etc. Então, esse mundo digital, esse mundo que se apresenta com desafios impressionantes no campo da construção de tecnologia, de ferramentas novas, né, de modelos, isso tudo tem no Rio de Janeiro uma grande vocação, a gente tem que impulsionar. E, ao mesmo tempo, eu volto a lembrar uma pauta que é muito cara a mim,
trazer mais turistas. E aí trazer turistas, fazer a promoção do Rio de Janeiro. Nós temos muitos destinos aqui estruturados, o estado todo tem coisas bacanas, né? A cidade, o estado como um todo. E aí eu cheguei a uma conclusão a essa altura da vida, que tipos de turistas nós temos que trazer para o Rio de Janeiro. E são só 2, só bastam 2. Os nacionais e os internacionais. Os intergalácticos deixamos para gerações futuras. Mas o Rio é uma espécie de objeto do desejo do consumo das pessoas. As pessoas querem conhecer o Rio de Janeiro. Sem querer te cortar, eu tive a oportunidade de estar no Goiás fazendo a divulgação de um encontro nacional de jovens contadores que a gente está desenvolvendo agora para 20 e 21 de outubro. E é impressionante como as pessoas admiram, idolatram o Rio de Janeiro. Sim, eu vejo o Rio de Janeiro como um dos destinos mais bonitos do planeta, sem falsa modéstia, mas a gente tem algumas mazelas que nos prejudicam enormemente. E eu acredito verdadeiramente, você falou de Comperj, mas acredito que o turismo traz um dinheiro limpo, né? Um dinheiro alegre, um dinheiro leve. Então eu queria que você dissesse um pouquinho do que você acha que precisaria ser mudado de estruturação pública mesmo, para que o turismo realmente vire uma potência econômica no nosso estado, a exemplo de Paris, por exemplo, de tantos outros lugares do mundo aí. Bom, é preciso organizar o fluxo aéreo do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, fomentar a sua expansão. O que eu quero dizer? Nós estamos com um desafio no ano que vem de resolver o problema, o país tem que resolver o problema dessa disputa autofágica entre Santos Dumont e Galeão. É uma espécie de canibalização do espaço aéreo do Rio de Janeiro. Sami, eu fui anteontem ao Santos Dumont. A fila do Santos Dumont era para embarque, era algo em torno de 1 quilômetro quase, certo? Eu fui ontem, passei a tarde toda no Galeão. Vazio. Galeão As Moscas. Vazio. Alguns poucos voos internacionais, já tivemos dezenas de voos. Esses voos internacionais, eles se expandem em número de frequências em havendo a conectividade doméstica, porque quem vem de Curitiba, de Porto Alegre, de Goiânia, etc., vem para o Rio e aí daqui embarcam para a perna internacional. A gente perdeu os hubs de voos internacionais, todos para São Paulo e Brasília, né? Nenhum voo mais sai daqui com conexão interna, né? Doméstica. Exato, diminuiu muito. Já foi maior, já diminuiu muito. E você tocou bem, é óbvio que São Paulo, a gente respeita, são 35% do PIB nacional, mas Brasília hoje está ganhando. E Brasília, do ponto de vista geopolítico, geográfico, é um ponto onde você tem alimentação de fluxo aéreo vindo de todo o país, diariamente. Então é muito sério isso. Então temos que tratar de maneira suprapartidária que atenda ao interesse do Rio de Janeiro. O Santos Dumont não pode ser um concorrente do Galeão. Eles têm que se complementar e oferecer facilitações tributárias para que a gente possa ter mais fluxos no Galeão. Então, e carga também, que tem a ver. Hoje, muito da carga offshore, que abastece toda a dimensão da logística da plataforma continental em Campos, ela pousa em Viracopos, ela pousa em Guarulhos. Não faz sentido isso. Cabo Frio, o Ademilton é de lá, temos um aeroporto formidável, tem alguma coisinha funcionando lá, mas pode ser muito mais. E eu acho que é preciso unir forças nessa direção. E eu falei do turismo, do fluxo aéreo, porque, rapidamente, o Brasil recebe 6 milhões de turistas ano. 2 milhões e pouco vêm ao Rio de Janeiro, internacionais, certo? Então, se não tivermos mais companhias aéreas oferecendo assentos, nós vamos continuar com esses preços absurdos das passagens. Para ir para São Paulo, R$ 2.600, uma perna? Onde é que nós estamos? Isso não tem lugar nenhum do mundo. Então, como é que resolve isso? Com mais empresas. A lei brasileira já permite que uma empresa internacional aqui se estabeleça livremente e dispute os slots para Salvador, para Brasília, etc. Concorrência, mercado. Então tem que ter isso. O turismo, nós temos muitos produtos,
Nós precisamos trazer mais pessoas, fluxo aéreo. Precisamos promover o Brasil no exterior, o Rio de Janeiro no exterior. E aí tem um ponto que é fulcral, que eu entendo como estratégico. É fazer uma grande força-tarefa para atrair para o Rio de Janeiro, seja a capital ou interior, congressos, feiras, simpósios, exposições, seminários, o que for. O que você fez em trazer esse certame dos jovens contadores nacionais vai proporcionar quanto de desembolso dessas pessoas aqui no Rio de Janeiro? Uma contribuição importante para os restaurantes, para os hotéis, para os guias de turismo, para o taxista, para o Uber, por aí que foi. Esse é que é o componente belo do turismo, a roda girando, fazendo com que as pessoas todas tenham o seu ganha-pão dali e por aí vai. Por isso eu defendo muito o turismo. Mas nesse ponto eu vejo a segurança pública como algo que é bastante questionado. Como é que você vê a estruturação hoje da segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro? Pois é, qualquer sítio turístico importante no mundo leva muito a sério essa questão da segurança no seu âmbito, né? Não se pode brincar com isso, não se pode brincar. Ontem mesmo teve um assalto a duas turistas estrangeiras, europeias, se não me engano, e o delinquente, né, inclusive socou, se machucaram. Roubaram, mas a polícia prendeu. É preciso noticiar que a polícia prendeu. E é preciso ter mais polícia nessas áreas, né? Nós temos grandes problemas ainda que estão a merecer, né, muito da atenção das políticas públicas gerais, que estão todos ali muito próximos do terreno da desigualdade social, né? Mas não se brinca com a insegurança no sítio turístico, não. Então tem que ter mais efetivo, tem que treinar melhor. E eu sou a favor de um concurso público para PM, onde tenha um número Y, aonde de vagas será aferido a aptidão para línguas. Porque não adianta você faz o concurso, aí vamos... Quem quer vir para o batalhão de turismo? São 170 homens. Na verdade, você tem 39, 40 úteis por dia por conta das escalas e por aí vai. Então, aí estão fazendo o curso de inglês, aí se perde um tempo monstro. Eu acho que, previamente, é uma questão de aferir. E você já tem umas vagas destinadas ali para aqueles que, certamente, por uma outra razão, aprenderam antes e vão passar no concurso, sendo policial, mas também já dominando alguma linguagem que é fundamental na interação com o turista. É isso. Trazendo um pouquinho agora para o nosso ambiente aqui, que é a contabilidade, a ciência contábil, está aqui o Magno, que atua na área pública há muito tempo. A contabilidade ela é uma ferramenta das mais importantes aí para boa aplicação do recurso público, para controle, para transparência, para medidas mesmo de compliance. Queria que você falasse um pouquinho para o nosso público contábil, como é que você analisa a atuação do profissional da contabilidade, tanto na estruturação do Estado, quanto na capacidade de promover o desenvolvimento econômico também. Eu ouso fazer um paralelo inspirado no que a Constituição da República estabelece para os advogados. Os advogados são um elemento essencial para a justiça. Não há justiça sem o advogado litigando, defendendo ou arguindo ou atacando. Eu diria que o contador é um profissional indispensável para a vida civil dos cidadãos. E aí eu remonto a uma máxima que eu tenho espalhado e eu concordo plenamente, eu acredito nisso. Porque, Magno, nós sabemos que a única coisa certa na vida é a morte, é o que dizem. Mas eu discordo. Eu acho que os tributos também são uma coisa certa na vida. Você já nasce pagando. Já nasce pagando e quando morre ainda tem que pagar. Devendo. E para enfrentar essa selva tributária brasileira, se você não dispuser de um contador ao seu lado, você está perdido. Você está perdido. Então, a figura do profissional da contabilidade tem essa relevância de ser indispensável à vida civil das pessoas, né? Nós queremos que as pessoas tenham mais renda, mais oportunidades, para que, enfim, até tenham mais assessorias contábeis. Então, eu vejo a contabilidade dentro dessa perspectiva. E eu acho que, ao mesmo tempo,
é uma visão do problema tributário que precisa ser muito ouvida, como disse, muito compreendida, porque sempre brota de um contador uma ideia de solução, né? Eu outrora dizia o seguinte: olha, eu não tenho mais tempo para isso, eu até estou fazendo um doutoramento em turismo, mas se eu gostasse de matemática, eu gosto de alguns números ali e tal, mas para enfrentar as equações mais barra pesada não tem jeito. Então eu não teria essa vocação. Mas se tivesse me dado o dom para poder tê-la, eu diria que essa altura da vida eu ia fazer uma faculdade de contabilidade. Porque uma coisa é certa, ninguém ia me enrolar. Eu não enrola um contador, certo? Então eu tenho uma admiração muito grande pela categoria. Eu penso que é um setor que tem obtido mais respaldo, mais presença no cenário político. O CRC está certíssimo em se abrir para as grandes discussões, estar presente junto às esferas públicas de todos os entes, para que a categoria seja mais respeitada e as boas ideias que brotam dela sejam levadas adiante. É isso. O contador, ele vive muito do desenvolvimento econômico, né? A gente está falando aqui de 2 empresários contábeis. Quanto mais empresas são abertas, mais clientes os contadores têm, mais orientações e consultorias ele pode prestar, mais empregos são gerados, mais impostos são recolhidos. Então, a gente acredita verdadeiramente que o aquecimento da economia, ele impacta sobremaneira a sociedade como um todo, mas a classe contábil principalmente. E eu tive há pouco tempo também no Espírito Santo e eu vi como aspectos políticos, econômicos foram colocados em prática que fizeram com que a grande Vitória ela se tornasse uma potência. O Espírito Santo sempre foi o primo pobre da região sudeste, e hoje você tem uma região metropolitana de Vitória, Cariacica, Serra, a própria Vila Velha, o entorno de Vitória ele cresceu demais. E eu acredito que verdadeiramente por adoções de políticas públicas bastante assertivas. E a gente não vê esse ambiente propício para o desenvolvimento econômico, para a atração de novas empresas acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Teve uma reportagem que a gente viu há pouco, que o estado do Rio de Janeiro ele bateu com algumas semanas de antecedência o recorde de arrecadação de tributos. Então, o ingresso de dinheiro nos cofres públicos a gente não vê como um problema. Mas a gente, por exemplo, não vê em nenhum lugar uma discussão para a redução da alíquota de ICMS do estado do Rio de Janeiro, que é a maior alíquota de ICMS do país. Como é que você vai atrair novas empresas se a carga tributária do estado do Rio de Janeiro ela continua sendo a mais agressiva para os negócios? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga a atuação de um deputado federal nessas frentes que são tão importantes: desregulamentação, desburocratização, redução da carga tributária e melhoria do ambiente de negócio. Eu acho, Samir, que inevitavelmente o novo Congresso terá que enfrentar e colocar um ponto final na reforma tributária. Eu, em vários mandatos, sempre observei um grupo de parlamentares interessados, comissões sendo organizadas, debates profundos serem travados, projetos que começam com 10, 20 artigos terminarem com 80 e depois serem todos travados em função da inviabilidade de atender a tudo e a todos os interesses. Mas o Brasil precisa resolver essa questão. A quantidade de tributos, impostos, taxas e contribuições que se pagam é um absurdo. Nós precisamos enfrentar isso para valer, né? E tenho para mim que um caminho é essa equalização do chamado IVA, né, do Imposto de Valor Agregado, do nosso ICMS, que hoje são 27 regulamentos, legislações, uma loucura geral. Eu estou muito preocupado nesse aspecto em relação às micro e pequenas empresas, né, aos serviços de uma maneira geral, porque o desenho da PEC 111 que está no Senado é meio preocupante do ponto de vista da majoração tributária que vai ser imposta a alguns setores. Mas eu penso o seguinte: vencidas as eleições, teremos
esse assunto na pauta e nós temos que entrar firme. E aí o CRC, o Conselho Federal também, todos empenhados na busca dessa solução. Eu falo na condição de quem sempre fez parte da frente parlamentar da micro e pequena empresa, né, que empregam a barbaridade, e as livres iniciativas, o empreendedorismo sempre foram quesitos relevantes da minha preocupação. E o Simples Nacional, ele precisa, né, ser atualizado. Você tocou bem, eu inclusive cheguei a apresentar um projeto para que tivesse uma indexação. Os impostos são indexados, mas, né, a tabela do imposto de renda não é indexada. Isso é um absurdo, né? Sim. E eu acho que a gente não pode esquecer, nessa perspectiva, a importância das micro e pequenas empresas. Eu tenho uma pauta que eu estou trabalhando muito também, que no BOJ nós conseguimos aprovar agora na Comissão de Justiça e já vai plenário, que é um desenhozinho, uma coisa pequena, mas que do ponto de vista turístico e tributário é interessante, que muitos países adotam. É o chamado tax-free, ou seja, o turista quando chega e adquire certos produtos, tem que ser produtos, relógios, roupas ou joias, coisas assim, mas quando embarca de volta, ele recebe o valor do tributo. Só que esse valor que ele recebe, a rigor, ele haverá de gastar e consumir no próprio território onde ele está visitando. É assim no exterior. As pessoas viajam para o exterior, quando compram um perfume, alguma coisa, no aeroporto, recebem de volta o valor do tributo, né? E o que fazem? Gastam mais ainda lá. É muito importante isso. O Brasil não tem. Estou trabalhando nesse ponto, que é um ponto que é uma questão de estímulo ao consumo por quem aqui chega e deixa dinheiro na nossa economia, gera emprego e renda aqui. Agora, quando você falou de reforma tributária, num novo governo, depois dessas eleições que a gente está se encaminhando aí, mas eu faço remissão ao que aconteceu nesse primeiro governo agora, né, que está se findando esse ano aqui. Existiu uma discussão iniciada sobre reforma tributária, em que deixou, logicamente, todos nós esperançosos, porque a sinalização inicial dessa reforma tributária consistia na redução da carga tributária, na simplificação dos processos tributários, para que efetivamente a gente tivesse uma facilitação no empreender. E a discussão ela foi se desenvolvendo, e aí a redução da carga tributária não mais se falou. A sensação que a gente tem é de que todo mundo quer mudança, mas todo mundo não aceita que a mudança aconteça contra si. Os interesses setoriais ou interesses pessoais, eles muitas das vezes se sobrepõem a interesses coletivos, né? E se ninguém quer mudar, o seu universozinho ali não tem mudança para acontecer. Então existe realmente a necessidade de que as pessoas abram mão de alguma coisa. Por isso tem que procurar o bom senso. E que ambiente político você vê num futuro mandato, num futuro governo, para que efetivamente uma reforma tributária aconteça para beneficiar o nosso país? Olha, ganhe quem ganhar, no fundo terá, como eu disse, o desafio de tocar nesse tema. Então tem que ter uma proposta concreta, formar uma maioria e votar, certo? E botar para votar. Óbvio que nesse processo ouve-se todo mundo, mas tem muito amadurecimento nesse debate. Você tocou num aspecto muito interessante. Na verdade é isso. São dezenas, centenas de interesses. Um puxa para lá, outro puxa para cá, outro puxa para frente, outro puxa para trás, não sai do lugar. Então é preciso que aí prepondere o bom senso, o equilíbrio, dizer o seguinte: a decisão é essa e é o que vai ser melhor para o Brasil. Porque, por exemplo, o modelo da reforma tributária, que foi muito construído pelo deputado Rauli, meu parceiro, durante muitos anos de bancada, ele se fundamenta na ideia de que o ICMS ele vira um IVA nacional junto com o ISS, e quem recebe com regularidade, digamos, um estado que tenha uma receita nos últimos 3 anos, uma média, digamos, de 100, se uma vez implantada a reforma tributária vier para 90, o Tesouro Nacional cobre esses 100. Só que a insegurança disso acontecer gera essa trava e aí paralisa e a ideia não vai para frente
enfim, nada acontece. Eu acho que chega disso. O Brasil precisa enfrentar. E eu tenho certeza que os contabilistas, a classe contábil brasileira, tem muito a contribuir nesse debate. E como é que se vê a polarização da política hoje? E como é que você acha que essa polarização impacta na necessidade de uma aprovação de uma reforma tributária, por exemplo? Eu acho que a polarização, ela, óbvio, não se esgotará, mas ela será muito menor a posteriori, certo? Óbvio que quem ganhar terá uma oposição forte. E é bom que a democracia ofereça oportunidade, porque quem não tem oposição acaba derrapando e fazendo besteira. Então a oposição tem um papel de chamar atenção para esse ou aquele ponto. Oposição responsável, né? O drama é que muitas vezes a oposição sabe que aquela proposta é razoável, mas para não botar azeitona na empada do adversário, aí vota contra. Essas bobagens têm que acabar no Brasil. As pessoas têm que ir o que quer melhor para o país. E nesses 2 primeiros anos, há por conta de distância ainda da eleição próxima, eu acho que todos deveriam assim abdicar um pouco das suas preferências e ver o que é o melhor para o país, desenhar tecnicamente o que é o melhor caminho, ponto final. Então eu vejo o ambiente assim, sinto que haverá naturalmente discordâncias, fazem parte do processo da democracia, mas é preciso formar a maioria e tocar para frente uma proposta. É isso. Eu quero estar na maioria. É isso. Verdade. Ademilton. Pegando o gancho aí que o Otávio falou que queria fazer uma faculdade de contabilidade, mas eu quero dar uma notícia para ele, que nós temos mais de 100 obrigações acessórias para cumprir das empresas. Ou seja, uma das coisas, a palavra que eu nem gosto de falar, nem aprendi a falar, mas desburocratização. O nome é até difícil de falar. A gente tem, Otávio, quem tem empresa contábil, essa minha prova disso, SPID, SPED, SPROC, essa sopa de letrinha aí para cumprir de obrigações. E muitas das vezes uma empresa que deixa de enviar uma declaração, um SPED da vida, uma GFIP, um fundo de garantia, criar o E-Social que está acabando com a vida também do escritório de contabilidade, aí que em vez de simplificar, está complicando para a gente. E gera multa atrás de multa, e os profissionais de contabilidade ficam meio malucos, né, nessa sopa de letrinha. Você vê uma forma de reduzir essa quantidade de obrigações acessórias? Você tem algum projeto em relação a isso para a gente diminuir essa quantidade de declarações, quantidade de informação que às vezes a gente envia até em duplicidade? O cara faz a RAIS e depois ele faz o fundo de garantia, e depois ele faz a DIF, faz um monte de coisa, ou seja, várias informações. Eu vejo um caminho que eu acho que tem consistência doutrinária e que, se levado muito a sério, pode furar muito desses bloqueios, que é a chamada intitulada autodeclaração. Eu declaro que eu tenho essas e essas e essas informações e ponto final. Vou dar um exemplo concreto de uma experiência que eu diretamente vivenciei recentemente. Eu propus o projeto do Inova Simples, que consegui introduzir depois na Lei Complementar 167, na Lei do Simples, que apresenta uma ferramenta digital, eletrônica, que permite o cidadão empreendedor, no âmbito da inovação, poder instituir e constituir a sua empresa rapidamente. Então, tem lá no portal, a pessoa entra no portal, se qualifica rapidamente, informa o escopo da sua iniciativa. Se for algo que tem a ver com marca e patente, direciona-se imediatamente para o INPI. Não obstante, ele recebe imediatamente, o empreendedor, o seu CNPJ. E ali, ele, por autodeclaração, ele informa 3 coisas. Não vou poluir, não vou gerar tráfego, nem vou fazer barulho. Ou seja, eu estou fazendo uma startup minha aqui, ou algum tipo de empreendedorismo no campo da inovação, com essas finalidades. E eu informo a esfera pública que eu não vou criar esses problemas. Com isso, a gente abrevia o caminho que ele teria que percorrer de maneira muito significativa. Bom, essa autodeclaração, ela
é uma manifestação de vontade que pode ser veraz ou mentirosa, mas sob as penas da lei. Ou seja, caso você informe algo que não confirma a verdade, você vai estar em curso na lei. Mas lhe será dado o direito de falar a verdade. Olha, eu estou empreendendo, eu quero fazer isso. Então, eu acho que o instrumento da autodeclaração é o caminho para a gente ir vencendo essas burocracias. Se é necessário que o empreendedor, o empresário apresente tais e tais informações, etc, etc, ele declara e assina, ponto final. Assim como um ART, quem vai construir alguma coisa, uma anotação de registro técnico e por aí vai. Essas obrigações tributárias que você tanto chama atenção, eu penso que muitas delas por autodeclaração se resolveria. Então eu acho que é um instrumento moderno, e aí por fiscalização pontual a esfera pública vai conferindo se a coisa funcionou ou não funcionou. Mas esse é um instituto, né? Eu diria fundamentalmente doutrinário, mas tem que ser construído como instituto jurídico. E na lei do Inova Simples ele já está funcionando. Tanto é que, se a empresa não der certo, o empreendedor ele vai novamente ao portal do Inova Simples e dá a baixa da sua empresa. Isso é muito importante. É lógico que só se notifica a junta comercial, mas se abrevia muito do caminho. Isso é muito interessante. Não sei se me fiz entender, porque tem toda uma mecânica complexa, mas a pergunta é, o que a gente tem que fazer? Desburocratizar, ter uma incidência tributária compatível com a capacidade contributiva de cada cidadão e o máximo de condições das pessoas afirmarem, ó, eu vou fazer isso, não vou poluir, eu quero fazer isso e isso. Lhe deu o direito agora. Se você não agiu correto, aí sim você vai para as penas da lei. Eu acho que a estrutura tributária do Brasil ela acaba nos levando para que esse custo Brasil da administração da entrega das informações sociais, fiscais, tributárias seja aumentado. E eu gosto muito de buscar exemplos e boas práticas de outros países. Você vê países do nosso lado aqui como o Chile, ele leva 200 horas por ano para a gente poder entregar as informações e obrigações para com o governo das suas empresas. Aí você vem para o Brasil, a gente tem mais de 2.200 horas gastas e isso repercute em dinheiro, em aumento do custo da venda dos produtos. 2.200 horas. São 10 vezes mais para atender as tempo. Obrigações tributárias e acessórias. Um absurdo. E eu acho que isso nos tira enormemente competitividade. Sem dúvida. Porque isso tudo vai para o custo de formação de preço de um produto e a gente precisa fazer com que o Brasil seja mais competitivo. Então, essa eu acho que é a contribuição que a classe contábil brasileira pode fazer. Repensar os mecanismos de prestação de informação, repensar as estruturas de cálculo de tributos, para que a gente possa de verdade diminuir esse peso e o preço que isso tem para as empresas brasileiras e a gente fazer com que a gente tenha efetivamente mais competitividade, né? Quer dizer, está aí uma boa pauta, hein? Está aí uma boa pauta. Você falou de maneira muito objetiva, né? Repensar esses modelos. O que pode ser feito que o mundo digital proporciona mais velocidade, mais facilitação, seguindo esse princípio da autodeclaração? Vamos trabalhar nisso depois. Otávio, nós só para complementar a fala do Samir aí, não sei se você sabe, você conhece os números, mas o Samir até pode falar melhor como presidente do conselho, né? São mais de 54 mil profissionais só no estado do Rio, mais de 40 associações, sindicatos, federações, entidades de classe. Então, como você até falou, vou fazer a faculdade de contabilidade, mas você faz uma coisa que é até melhor do que fazer a faculdade, você ouve os contadores, né? Você já procurou várias vezes as associações, o conselho lá, os sindicatos, para ouvir, até propor projetos de leis. Então, você fazendo uma medida dessa, você não vai estar atendendo a uma pessoa. São 54 mil profissionais, que cada um tem uma esposa, tem filho, tem família, vamos multiplicar aí por 3, vai para 150. Só de empresas contábeis no estado do Rio são mais de 11 mil. E se cada empresa dessa tiver 5 funcionários, aí olha só a quantidade que chega, o impacto na vida das famílias. Pode ir, Samir, era só para... Isso não queria, agora é propriamente dito, a gente poder entrar um pouquinho da atuação do Otávio, mesmo próximo
ao nosso segmento, à nossa classe contábil, vou transferir a palavra para o Magno. Bem, muito já foi dito, mas a gente sempre quer ouvir um pouquinho mais, né, deputado? Então fala um pouco mais sobre os seus principais projetos para o futuro, envolvendo a classe contábil. Fala um pouquinho também sobre a área pública também, se o senhor puder. O Otávio tem alguns projetos de lei aí encaminhados que favorecem o exercício profissional e, logicamente, o aquecimento da atividade econômica também é importante se destacar isso. Verdade seja dita, justiça seja feita, são todos projetos provenientes de boas conversas com o CRC-RJ, né? Nós, numa tarde de 2 horas, construímos um texto de um projeto, ficou nordestinamente falando porreta, né? Ficou bacana. É que eu nasci em Sergipe, mas moro aqui desde 2 anos e não sei por que me veio essa lembrança aqui, mas o projeto ficou muito bacana. É um projeto do Contador Parceiro. Esse projeto é muito legal e ele se inspira já numa lei que se apresentou para facilitar a vida dos salões de beleza, que tem uma característica de relação laboral toda peculiar. E assim, por que não fazê-lo em relação aos escritórios de contabilidade que queiram, né? Não é nada obrigatório, não é camisa de força, nem nada, mas é uma experiência que pode ser vivida. E a legislação, ela tem que estar compatível com esse mundo do século XXI, onde muitas das atividades de um profissional de contabilidade podem ser desenvolvidas em casa ou algum canto e por aí vai. Então, os escritórios teriam mais liberdade de formar parcerias. A palavra técnica é essa, parceria entre o escritório e contadores ou um profissional técnico em contabilidade para uma atividade, uma tarefa comum, cada um recolhendo a sua tributação de per si. Então, é um modelito muito bem articulado. Nós conversamos muito, o Edemilton, a contadora Patrícia Sena também, vários que participaram, fizemos uma bela de uma reunião. O trabalho funcionou, já está tramitando no Congresso Nacional e esse é um ponto que eu vou pegar o touro na unha para tocar para adiante. Esse é um. O outro projeto, que é também inspirado numa pauta, numa aspiração, num desenho, né, que o próprio CRC já conquistou a vitória ao nível do Estado, que é permitir que o contador, quando a serviço do seu cliente, não é ao seu serviço, mas a serviço do seu cliente, ele tenha prioridade no atendimento dos órgãos públicos federais vinculados à Receita, o INSS e a Receita Federal. Isso é importante, porque às vezes são tratativas muito técnicas. Se tiver um servidor já ali do outro lado do balcão, organizado, as coisas fluirão com muito mais velocidade para as partes, né? E vai lembrar, Otávio, como você falou, ele não vai ali em nome próprio, vai em nome da empresa, de terceiro. E um contador, às vezes, levam várias empresas, ou seja, uma pessoa resolve 10, 20 problemas. E a gente está, né, dando solução. O importante é ter solução para os problemas. E eu tenho um outro projeto que eu também conversei com o nosso conselho, com contadores, que é algo, acho, muito justo, que tem um viés tributário e social ao mesmo tempo. Porque esse imposto de renda, ele é feroz e, embora você tenha algumas possibilidades de abatimento, deduções, etc., elas ainda estão incompletas. Como, por exemplo, no campo dos abatimentos possíveis, as deduções na saúde, que você pode o médico, pode o dentista, pode o terapeuta ocupacional, mas não pode deduzir o cuidador de pessoa, cuidador de idoso, cuidador de pessoa com deficiência, que são demandas cada vez mais importantes na sociedade. Nós temos um desenho demográfico muito nitidamente demonstrativo de que cada vez mais as pessoas vivem mais tempo e, portanto, demandarão mais atenção. Então, as famílias, quando contratam um cuidador, e não contratam muitas vezes um, contratam 2, 3, elas deveriam ter também a prerrogativa de deduzir esse valor como um gasto intrinsecamente ligado à saúde, né? Então, e é um gasto de saúde, porque está trabalhando a qualidade de vida, um cotidiano ali que o cuidador proporciona muito melhor qualidade para o cidadão. E é mais emprego, mais oportunidade para o cuidador. Então, eu tenho um projeto que está evoluindo bem na Câmara dos Deputados, cujo objetivo é inserir, dentre
as possibilidades de dedução, também o gasto que foi contraído na contratação do cuidador de idoso e cuidador de pessoa com deficiência. Esses são alguns projetos, o Magno, que eu queria trazer como ilustrações de temas muito conectados aqui à nossa pauta, ao nosso ambiente, né? Porque no que conseguimos aprovar essa dos cuidadores, nós teremos também mais um ponto aí para os nossos contabilistas atuarem, né? Quando apresentarem as declarações de imposto de renda no fatídico abril, que é um período no qual não se encontram os cuidadores, estão a 1000 por hora, e não é razão outra senão essa, que a informação, eu não tinha prestado atenção, que sim, maio é o mês de liberdade para os contadores brasileiros. Liberdade, respiram, né? Nossas férias, né? Respiram. A gente brinca que quando tira férias, quando troca de carro, né? Geralmente é no mês de abril. Eu queria te agradecer em nome da classe contábil do Estado do Rio de Janeiro, esse apoio que você tem dado. A gente sabe que o apoio e o entendimento da importância de projetos de leis como esse só podem ser levados à frente através do apoio de um parlamentar. Tenho certeza que todas essas leis que foram colocadas em prática aí, se colocadas em prática, elas vão conseguir trazer um impacto positivo para a sociedade. E eu espero verdadeiramente que a gente consiga continuar tendo gabinetes no Congresso Nacional, ouvintes das nossas necessidades e entendidos do apoio e do suporte que realmente a ciência contábil e a classe contábil pode apoiar. Então, queria já fazendo o nosso encaminhamento aqui para o final dessa bela entrevista, que eu espero verdadeiramente que possa ajudar você a ter um entendimento melhor de como você pode construir o seu ato cidadão do voto, que favoreça socialmente, logicamente, a categoria que você está inserido. Antes da gente passar a palavra final para o Otávio, eu queria passar a palavra para as considerações aqui do Ademilton e do Magno também. Então, Sami, queria primeiramente agradecer ao nosso deputado Otávio, até por ter ouvido sempre a gente nesses projetos de leis e estar sempre presente. Desejar boa sorte, né, para ele, que ele consiga ser eleito, se for da vontade de Deus. E agradecer também às entidades de classe pelo convite, né, por esse espaço que é tão importante para o político poder falar, né, para os contadores o que ele tem feito, o que ele pode fazer, e até os nossos contadores também se abrir mais para o lado da política, né, não endemonizar a política. Tem políticos bons ainda tem esperança, vamos dizer assim, ainda tem esperança. Então a gente, contador, como o Otávio sabe a importância do contador, ele entende de tudo, né, o contador ele sabe de todas as áreas, né. Então ninguém melhor do que o contador para ajudar um político nos seus projetos. Então, muito obrigado, Otávio, até por ter arranjado um espaçozinho na agenda, que sei que está nas últimas semanas aí de eleição. Verdade. Obrigado. Magno. Bem, eu queria mais uma vez agradecer a todos e a todas que estão nos acompanhando, dizer da importância desse momento cívico que a sociedade brasileira está passando. Eu sou um entusiasta da democracia, entusiasta do processo eleitoral. Eu acho que a sociedade amadurece a cada eleição, a cada ciclo de 4 anos que se passam em cada mandato. E agradecer ao Samir e ao Ademilton por essa oportunidade de estar junto com vocês, são parceiros de longa data. E também aproveitar em nome deles, também agradecer, reforçando as palavras do Ademilton, a presença do nosso caríssimo deputado Otávio Leite, que eu acho que só engrandece, só nos deixa lisonjeados com a sua presença nessa nossa iniciativa, que é o ConteCast. Isso aí. Otávio, passar a palavra para você, sua consideração final para esse público de quase 200 mil pessoas que trabalham no nosso segmento contábil e que querem tanto se ver representados e, logicamente, contribuir para um estado do Rio de Janeiro melhor e para um país melhor. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter trazido informações úteis sobre quem sou, o que penso, o que fiz, o que pretendo fazer. Eu acho que podemos concluir dizendo o seguinte: menos custo Brasil, impostos justos, já que eles são imprescindíveis também na vida das pessoas, o Estado precisa, né, de algum tipo de recurso
para poder tocar as suas obrigações, menos burocracia, inteligência nas regras e mais profissionais de contabilidade e instituições no setor opinando, porque eu diria o seguinte, a sensação que me dá, presidente Samir, é que o contador ele é um hermeneuta, ele é um intérprete das leis e dos números, então tem uma experiência, uma expertise que tem muita valia quando a gente discute legislação. E exercer um papel político no parlamento é cuidar da busca de formatações de ordenamento jurídico melhores para o país, facilitadoras para o empreendedor. E, ao mesmo tempo, que respeitem, né, os papéis de todos, né, de cada um dos setores. Então, temos aí desafios muito grandes, o país é um país ainda muito desigual, mas nós vamos lutar para que a gente possa, enfim, de alguma maneira, ter contribuído para a sociedade. Eu, chegando lá, posso apenas dizer o seguinte, você contador, a cadeira é uma cadeira também da contabilidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Muito obrigado. Gostei. Só faltou falar seu número. É. O político tem que saber, tem que pedir o voto, não pode, né? 4456, não é difícil não. E é o primeiro que, aliás, a lei foi feita pelos deputados, né? Então, primeiro a votar, que vota primeiro é no deputado federal, né? 4456. Espero lá no dia 2. Obrigado. Queria agradecer então a todos vocês, profissionais da contabilidade, que nos acompanharam até agora. Espero verdadeiramente que essa ferramenta, o Contcast, ele possa ser um diferencial na escolha dos seus representantes e que essa escolha ela seja benéfica para o nosso país, que ela seja benéfica para a nossa profissão, que ela seja benéfica para a nossa família. Então, continue nos acompanhando, se alimentando dessas informações que a gente traz, porque assim vocês vão estar contribuindo com uma classe contábil mais forte também. Um grande abraço a todos vocês. Mais uma vez, agradeço a presença do nosso deputado Otávio Leite.